seria mesmo o Nintendo 3DS Old o pior Nintendo 3DS da linha dos Nintendo 3DS? Essas e outras perguntas a gente vai tentar solucionar nesse vídeo. Então vem comigo. O Nintendo 3DS Old é um console que até hoje é muito amado, isso é inegável. Todos os consoles da linha do Nintendo 3DS são consoles muito bons. Mas seria o Nintendo 3DS Old, a primeira versão do console, a pior entre eles? Eu, após 2 semanas usando esse console, pude tirar as minhas conclusões. Não sei se isso seria tempo suficiente, mas deu de zerar pelo menos um Pokémon nele e dar uma olhadinha sobre como o console funciona e a questão de conforto, principalmente, diferentemente do Nintendo 3DS XL, que é o meu console principal. De cara, o que a gente pode já deixar claro é que sim, a principal característica de diferença deles é sim o tamanho. E como no primeiro vídeo que eu fiz nesse canal sobre o Nintendo 3DS, vou deixar ele aqui em algum lugar, eu falei muito sobre a questão da diferença de tamanho. Só que eu não tinha muito mexido no Nintendo 3DS, já havia sim jogado nele, mas não o suficiente para tirar minhas conclusões. E poder ter ele aqui na minha frente é algo completamente diferente. Porque sim, por mais incrível que pareça, isso aqui é muito pequeno. Tipo, isso aqui tem o tamanho de um celular, sabe? É bizarramente pequeno. Em comparação ao XL, se vamos tentar colocar aqui na frente um do outro, olha a diferença que um tem em comparação ao outro. É bizarro a diferença que eles têm. Porque, sei lá, não parece que é algo tão diferente assim. Mas quando você realmente olha, você vê a diferença que um tem entre o outro. Caramba, abriu algum jogo aqui. Mas isso é muito incrível de olhar, porque à primeira vista não parece que é algo tão diferente, sabe? Os dois parecem ter objetivos muito semelhantes, mas os dois têm diferenças gritantes no tamanho. Seja pelo tamanho das telas, que sim, é diferente. Já falei sobre isso, mas as telas do Nintendo 3DS XL, elas só são maiores. A resolução que elas têm não aumenta dentro do jogo, deixando ele mais bonito. Ela só dá um upscale. O problema disso acaba que os gráficos não ficam mais bonitos nos jogos, sabe? O que é o maior problema sobre as telas do Nintendo 3DS XL é o fato de que a tela em si não tem aumento nos pixels, e sim só na resolução. O que faz com que o jogo em si não fique tão bonito. Mas é aquela coisa, é uma troca que na minha opinião é muito justa. Já que sim, aqui a experiência é legal, mas aqui é muito mais visível, sabe? Eu acho que essa é a maior diferença que a gente pode tirar disso tudo. Mas jogando nesse console por 2 semanas, eu pude perceber que, mesmo já tendo jogado Pokémon X e zerado no Nintendo 3DS XL, a experiência que eu tive aqui foi muito diferente. E isso é muito engraçado, porque à primeira vista não parece que é isso que você vai sentir, sabe? É algo que você pensa, ok, é só um console menor, mas é bizarramente diferente a experiência que você tem aqui. Porque, de alguma forma, os pixels se encaixam tão bonitinhos, parece que a resolução é até maior, mesmo não sendo, sabe? Não tem muita diferença em si. Mas é bizarro, sabe? É muito estranho, porque é muito diferente jogar no Nintendo 3DS Old e jogar no Nintendo 3DS XL. Porque ambos têm, mesmo que o mesmo hardware, a grande diferença do tamanho muda completamente a experiência que você tem, sabe? É bizarro, eu achei isso muito incrível. E indo pro próximo tópico, por que não falar, óbvio, de comparação de tamanhos com os outros consoles? É inegável a gente não comparar o tamanho do Nintendo 3DS Old com o Nintendo DS Lite. Tá aqui o nosso amiguinho pra gente poder fazer uma comparação também de tamanho com o 3DS. E sim, eles são exageradamente iguais em questão de tamanho, sabe? Um e o outro, tipo, eles são praticamente a mesma coisa. O 3DS em si, ele só é um pouquinho mais gordinho, sabe? Ele tem essas partezinhas aqui de cima que são um pouquinho mais saltadas, mas de resto é muito, muito igual, sabe? É bizarro também isso, tipo, eu nunca tinha parado pra perceber isso, eu também não achava que o tamanho era igual, mas é muito igual, tá ligado? As telas, óbvio, são diferentes, né, tem tamanhos diferentes, mas a estrutura que ele tem é muito semelhante, sabe? Isso é muito legal também, sabe? É uma característica que eu nunca tinha parado pra perceber, e se você tinha alguma dúvida sobre isso, tá aí também. Os dois são muito iguais, sabe? Em questão de tamanho, realmente é algo que é muito, muito semelhante. Mas, claro, o que é o principal que eu tenho pra citar aqui? Quando se trata de escolhas entre os consoles, não é que o 3DS Old seja pior, mas sim em questão de valores. Pois o Nintendo 3DS Old e o Nintendo 3DS XL têm valores muito semelhantes na hora de se comprar. Então, o que você conseguir encontrar aqui numa média de 300 a 450 reais por aí, claro, mais caro na maioria das vezes, mas é a média de preço desse console, também é encontrada pelo XL.
Então você vai ter sempre preços muito semelhantes nesses dois consoles, quando na maioria das vezes vale mais a pena você comprar o XL. Claro, óbvio que depende muito, mas o XL ele meio que traz mais pontos positivos do que o Old. Não é algo realmente diferente entre os dois, porque, como já mencionado, ambos têm o mesmo hardware, os dois vão rodar os mesmos jogos, os mesmos emuladores, isso não é diferente entre eles. A grande diferença é o tamanho. Por isso que na hora de escolher em si, eu não diria que um é melhor do que o outro, e não vou desconsiderar que esse seja uma opção ruim, pois a grande diferença na hora de escolher esses consoles vai ser o tamanho. Vai ser o que vai se encaixar melhor para você. E pra gente já dar uma finalizada na pergunta principal do vídeo, não, eu não acho que o Nintendo 3DS Old seja um console a gente desconsiderar. Claramente, a grande diferença entre eles é só o tamanho. Ambos os consoles são incríveis, e se você pensa em comprar qualquer um deles, ambos são opções incríveis para se ter. A grande diferença, como eu mostrei, é que eles são de tamanhos diferentes. Então, o que pode ser mais confortável para algum, pode não ser para outro. E quando se trata dessas diferenças, realmente é bem perceptível, pois o Nintendo 3DS XL, ele é maior, mas ele é bem mais pesado. E isso pode sim atrapalhar na jogatina, já que por ser um console mais pesado, ele vai atrapalhar, tipo, é inegável. O tanto de vezes que eu já me incomodei por causa do peso desse console, é a mesma coisa com o Nintendo Switch, sabe? Ele tem um peso muito grande, mas não tem uma estabilização na sua mão tão confortável. Já o Nintendo 3DS Old é diferente, já que ele é muito leve e bem pequeno, e isso não causa esse desconforto. O desconforto que você vai ter nesse console é por causa do tamanho, sabe? A forma, se você tem mãos muito grandes, coisas do tipo, pode se atrapalhar. Eu não senti problema, porque eu não considero minhas mãos muito grandes, pelo menos eu não senti nenhum problema quando eu tava jogando esse console. Mas já ouvi muitos relatos de que sim, é um console que a maioria tem problema com a questão do tamanho, por ser um console que de certa forma é pequeno e pode sim ser um problema, sabe? Pode ser algo que seja assim ruim se você tá procurando algo que você seja uma pessoa com mãos grandes, sabe? Mas eu acho que é mais isso, sabe? Não é algo que eu consideraria muito. Como eu falei, ambos os consoles rodam os mesmos jogos, nenhum deles tem uma interferência, já que eles não são da família New. Quando se trata dos New, daí realmente já é um caso à parte, porque ambos têm hardwares diferentes, então os da família New são mais potentes. Mas quando se trata desses dois garotinhos aqui, os dois são iguais, eles vão rodar as mesmas coisas, a diferença principal mesmo é na hora de você comparar tamanho de telas, sabe? Eu acho que é isso, não sei se ficou faltando alguma coisa, espero que não, claro, provavelmente tem coisas faltando, porque não que eu saiba muito das coisas que eu tô falando, eu tento pesquisar ao máximo pra não trazer informação errada, mas eu espero ter ajudado alguém que tinha alguma dúvida quanto a esse console. Realmente é um console que eu amo demais, é inegável, e poder testar esse console por 2 semanas foi uma experiência muito diferente, porque é um console muito pequeno, é muito diferente do que você tá acostumado com o XL, sabe? É bizarro isso, a diferença que você tem jogando em cada um deles. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, deixa algum comentário aí embaixo, falando alguma das suas opiniões sobre esse console. Vou ser muito grato a ler isso aqui e responder a todos que tiverem alguma dúvida sobre esses consoles, ou quiser uma discussão saudável, óbvio, mas eu espero ter ajudado todo mundo que tinha alguma dúvida quanto ao tamanho desses consoles. Eu sou o RZN e falou!